Salve, salve, galerinha! Voltamos para mais um da nossa fila aqui, né? Agora nós vamos falar de coisa que é chata. Tá só começando. Instigante que não deixa ninguém dormir. Exato. Vai, é chato esse papo. O tema agora é pesado. É pesado, né? Chato que eu digo que é pesado, assim, é uma coisa, né? E agora nós vamos falar com André Figueira. Tudo certo, André? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. Que isso. Parabéns aí pelo podcast que só cresce. É um prazer estar aqui ao lado do grande Alexandre Ruga, que é um empreendedor que sempre nos traz conhecimento e um convívio leve, né, Alexandre? Que a gente consegue ter. Sempre é um prazer a gente estar junto. Nós é que agradecemos a tua presença e teu conhecimento aqui na Reparação, André. Muito obrigado. Exato. Você fez a apresentação há pouco na Arena do Conhecimento, né, André? Isso aí. E você tratou de um tema que ele é espinhoso para o reparador e para o dono de autopeças, né? Que é os impostos, né? Exatamente. Falasses do ICMS, da nova legislação do ICMS, que entrou em vigor no dia 1º de novembro e que todos nós do setor temos que prestar atenção nesse assunto para não ficarmos desprotegidos. Qual é a maior dica que você passa nesse momento, aí, a famosa dica de ouro, André? Nesse momento sempre é muito delicado porque já começou, né? Então a gente vê que o empreendedor ele está sempre correndo atrás da máquina quando o assunto são questões tributárias. Então a gente começa sempre através do entrou a lei, agora vamos correr para ver o que a gente faz. E as contabilidades não são muito diferentes, né? A gente sabe que muitas vezes elas pecam pela falta de acompanhamento das evoluções da legislação, do que está acontecendo de novo. E aí sobra para nós esse trabalho de fazer aquilo, de ir lá tentar salvar com a boinha, né? Já os 45 do segundo tempo, para falar para o empreendedor o que ele pode fazer e como ele pode dirimir, ou seja, diminuir os riscos dele em relação àquilo. E na questão do ICMS, principalmente, a gente teve que agora em novembro, caiu o ICMS-ST, ou seja, a substituição tributária daquele empreendedor que ele tinha ali os itens, a grande maioria, 70% dos itens que eles têm geralmente em estoque na reparação e de peças, ele vai ter agora a incidência do ICMS. Então, a substituição tributária que era da indústria, agora passou a ser das revendas. E a gente tem aquilo que é como é que a gente vai fazer a partir de agora? Como é que as contabilidades estão preparadas para poder assumir isso, né? E a gente vê que tem um despreparo muito grande, seja pela questão das trocas para DNCM, de troca de posição contábil dessas peças. E a gente vem penando aí para tentar fazer um acompanhamento e principalmente porque tem a parte de restituição de créditos que dá para aproveitar agora. Quem é do Simples Nacional, a grande maioria do pessoal da reparação aí é do Simples Nacional, então a gente consegue fazer aproveitamento de créditos durante esse período. A gente vem tentando fazer esse aproveitamento para trazer um estofinho ali, aos 45 do segundo tempo, trazer uma receita maior, o pessoal ter um pouco de dinheiro em caixa para poder até se adequar e fazer essa transição com esse ICMS, porque a indústria está repassando ainda os valores como se ela ainda estivesse recolhendo o ICMS, ou seja, ela pagava mais imposto, então, claro, as peças custavam mais. Claro. Agora ela está pagando menos imposto, o correto não seria ela reduzir a margem dela para que as empresas pudessem colocar isso, incrementar esse valor que ela está agora tendo que arcar como responsabilidade? Claro. Sim. André, para o público leigo que está nos assistindo, poderíamos conceituar a questão do ICMS? O que é o ICMS? Ele é um imposto que incide em toda a cadeia automotiva, compra e venda. O que é a substituição tributária? O imposto que é recolhido lá na origem, na fabricação? Conceitua para o ouvinte esses dois mecanismos, assim. Perfeito. O ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? A gente tem a incidência dele sempre que eu vou fazer uma comercialização de alguma coisa, eu tenho incidência do ICMS em razão de que esse produto está saindo de algum lugar e indo para outro. Então, se eu sou da indústria, eu pago o ICMS quando eu vou passar para o revendedor e o revendedor vai passar ele para o consumidor final. Cada um deles vai pagar o ICMS na cadeia tributária, que é esse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que fica retido para o Estado, né? O Estado é que faz o recolhimento desse ICMS. Ou seja, isso não é do governo federal nem do governo municipal, não, é dos governos estaduais. É estadual. Então, uma fábrica lá em São Paulo produz uma determinada autopeça. No sistema antigo, ela calculava o imposto, chamado substituição tributária,
recolhia esse imposto e pagava ao governo. De qual governo? Aí que tá, nós temos uma questão. Ele vai recolher lá o ICMS na hora do pagamento e a hora que esse produto entrar aqui dentro do estado, nós temos o DIFAL, que é a diferença de alíquota. Então ele terá que pagar a diferença de alíquota para esse produto poder entrar aqui no estado. Então isso é mais um incremento que tem nesse valor. Mais uma aí. confusãozinha. Mais uma. E quando a gente entra em substituição tributária, ele é um manicômio, basicamente, porque ele é mais ainda... Por que existe a substituição tributária, né? E aí nós temos isso, um produto, se ele vem de outro estado, ele ainda entra como uma diferença de alíquota, porque os estados, cada um tem um ICMS diferente, em razão do tipo de atividade que cada um exerce, para a gente ter uma compensação entre os estados, que é o pacto, dentro do pacto federativo, porque uns acabam produzindo mais, outros menos. A gente tem, por exemplo, na Amazônia, a gente tem um benefício de ICMS que é gigante, em razão de que lá nós teríamos menos mão de obra, menos desenvolvimento, e o país como um todo, a União, tenta fazer essas compensações, e no ICMS a gente tem essa diferença de alíquota, sempre que ele sai de um estado mais beneficiado para ir para um menos beneficiado, acaba pagando essa diferença de alíquota para compensar essa entrada dentro do estado, né? Ok. Então isso era até o dia 1º de novembro, era essa modalidade de substituição tributária, ou seja, cabia ao fabricante recolher esse imposto. A substituição tributária, a gente não chegou ainda a falar bem disso, a substituição tributária nada mais é do que eu sou indústria. Então o que o fisco pensa assim? É mais fácil eu comprar de uma pessoa gigante, de um CNPJ gigante, ou eu cobrar de 10 mil empresas? Então é muito mais fácil eu recolher esse imposto já. Isso é a visão do Estado, né? Exato. Ele como fiscalizador. Exato. Então eu vou recolher dessa indústria, que é muito mais fácil eu ter essa percepção dos valores. E nós tivemos agora essa modificação em cima de que a substituição tributária, com a queda da substituição tributária, onde eu recolhia só da indústria, agora eu passo a recolher também dos pequenos uma margem de responsabilidade delas, que era recolhido como ICMS-ST. Então, claro, a indústria obviamente utilizava esse crédito do ICMS, isso era benéfico para ela dentro das condições ali de aproveitamento de crédito, mas óbvio, né? Até tu apurar o quanto tu consegue utilizar do crédito de ICMS e o quanto tu pagou, sempre tem uma margem considerável aí, né? Entre o crédito tomado e o valor a ser pago. E aí até isso é uma das abordagens que nós fizemos agora na palestra, porque o viés principal dela era a reforma tributária. E com o IBS e o CBS, que são dois impostos que vêm agora para substituir, o IBS vem para substituir tanto o ICMS como o ISS, nós temos bem isso. Tudo bem, vai cobrar num imposto único um valor mais alto, mas e na hora da compensação e da utilização desse crédito? Qual é o empreendedor que vai virar e olhar para a sua contabilidade e exigir, talvez, ou até ter o conhecimento de que tem que exigir da sua contabilidade uma apuração desses créditos em cima disso, porque hoje em dia é muito fácil, né? Vir aqui e ficar lá imposto, ICMS, IBS, a gente sabe que não é uma linguagem muito fácil de ser entendida, mas a gente está falando em lucro, porque se eu não sei qual é a minha margem, o que está incidindo Exatamente. de tributação em cima do meu produto, como é que eu vou calcular o custo do meu produto final para poder botar em cima? E aí a gente vê, principalmente na questão da reparação, as pessoas trabalhando diuturnamente e onde é que foi parar o lucro disso aqui? Chega em casa, tapado de óleo, não sabe onde é que está indo o lucro, não sabe onde é que está indo... E as coisas ficam exatamente na formalização do preço, porque eles não sabem nem o valor agregado que tem dentro do produto na hora da comercialização. Então, às vezes, tu quer bater com o cara lá, tu não sabe nem se o cara está tendo lucro ou não, e o teu produto não tem nem margem. Tu está só girando dinheiro. Então, a gente se preocupa muito nisso, porque às vezes ainda está constituindo passivo, né? Quando não tem essa análise do que é o tributário dele, né? E agora, com essa questão da ST, nós temos um cuidado redobrado mesmo com os clientes, em razão deles saberem que talvez eles estejam constituindo um passivo e abrirem os olhos e olharem para dentro, porque nós estamos falando de umas empresas que o lucro é 20 mil, às vezes 15 mil no mês. Sim. Ali, aí tu vai 2 anos, 3 anos trabalhando assim, do nada tu tem uma multa de 500 mil, que tu paga mais 100% em multa e juro, e aí tu olha para o lado e diz, o que eu estou fazendo na minha vida que eu estou trabalhando para pagar imposto, juro e multa. Quando se der conta, você quebrou a tua empresa. Exatamente. Então, o nosso trabalho é exatamente ficar nessa linha de frente e trazer esse conhecimento. E aqui na Arena,
Eu acho que isso que é o importante, né? A Arena do Conhecimento é para trazer mais conhecimento para o empreendedor, ele sair muito... Isso não é feio, a gente sabe que ninguém abre um negócio sem ter conhecimento fático daquilo, né? Claro. Eu sei mexer em motor, eu sei trocar roda, eu sei fazer embreagem. Então os caras vão para isso. Só que empreender é tu fazer um malabarismo com tudo, não adianta eu ficar só jogando uma bolinha para cima, né? Sim, exato. Então eu tenho que ter a do tributário, a do contábil, a do conhecimento técnico. E aqui nós temos, né, na Reparasul, uma celeuma muito grande de conhecimento técnico agregado, mas a gente vê que está faltando esse beabá aí, né, que é dentro da estrutura ali dos pilares é a administração, né, formalização do preço e conhecimento tributário. Sim. Isso aí é imprescindível. Hoje com essa reforma, né, que teve, eu posso dizer que o custo da minha mercadoria ficou mais baixo ou não? É relativo É que isso. a reforma ainda não vem, né? Nós estamos falando da substituição tributária. Isso, desculpa. Ela teria que estar mais baixa, mas ainda não está. O que a gente está vendo é que a indústria ainda está repassando os valores ainda como se ainda estivesse recolhendo a substituição tributária. E para total conhecimento, de 1º de novembro para cá, essa responsabilidade agora já não é mais da indústria, né? É realmente do comércio, de quem está Então, Quem tá vendendo. que a gente tem que abrir os olhos do reparador e do lojista de autopeças, conferir muito bem as suas notas fiscais de entrada, a forma com que foi lançada, que foi feita a nota, né? A data de corte, né? Se realmente a partir de 1º de novembro entrou com um novo critério de acabar com a substituição. A gente sabe, a gente tem relatos de que muitas indústrias não se adequaram, indústrias pequenas. Então, isso é um ponto que lá na frente o teu escritório de contabilidade, o teu contador, o teu sistema vai acusar que você tem um erro na contabilização da forma que você fez essas notas. Tentando fazer do jeito certo, mas a nota estava errada. Então você tem que reclamar para o seu fornecedor de autopeça. Perfeito. A gente tem muitos sistemas, né? Hoje em dia também o próprio contador fica refém do sistema que ele tem, se o sistema atualizou ou não. Então a gente tem empresas que já estão e a gente aqui dentro consegue ter isso mais assim. Óbvio que quando chega pra gente é o problema, né? Então o nosso cliente, quando ele vem direto, a gente sabe que já não está sendo realizado. Agora hoje até aqui foi muito importante que a gente viu que a grande maioria já está, os sistemas estão atualizados e já estão conseguindo fazer essa transição, mas é sempre aquilo, né? Cautela e cuidado nunca é demais. Exato. Então a gente analisar, questionar para a contabilidade, como é que está essa apuração, eu estou pagando, está entrando ST ainda, se questionar ou ligar, puxar o telefone e falar, tia, como é que ficou a questão a partir de novembro, porque modificou, né? Tu tá por dentro. E ter isso assim, ó, não fiquem reféns de sim, tá tudo certo. Exijam documentação, geralmente a documentação passa por vocês. Então é ter esse conhecimento e saber o que está acontecendo dentro da operação de vocês, porque na hora que tiver que desembolsar, é o empreendedor que desembolsa, né? Não é o contador. Né? Bom, a legislação mudou então e todos estão fazendo essas apurações, né? Hoje todas as empresas dentro desse mês de novembro, ou algumas vão até dezembro, e vão apurar qual é o seu crédito em relação ao estoque que você tinha. Perfeito. Certo? Eu cheguei num determinado valor lá, apurei lá, por exemplo, vou chutar um valor lá, apurei, tenho 100 mil reais de crédito. Como é que eu faço agora para liquidar com esse crédito? Qual é a regra? Nós temos duas sistemáticas, tá? Nós vamos falar primeiro da realidade que a grande maioria aí, que é o pessoal do Simples Nacional. O pessoal do Simples Nacional, ele vai fazer, vai juntar todo esse valor, se é 100 mil de crédito, ele vai, o que a gente chama de apresentar para o fisco isso, né? E quando ele apresentar, o fisco tem o período de ressarcimento. Eu não posso fazer compensação desse crédito no Simples Nacional. Então, eu vou habilitar esse crédito e ali a gente tem um prazo de até 1 ano para o pagamento, mas em cerca de 90 dias a gente sabe que... Não, as empresas menores aí, valores menores, em 90 dias a gente já tem hoje em dia uma realidade de pagamento. Mas empresas um pouco maiores do Simples Nacional, ele vai até 1 ano para poder ser realizado esse pagamento quando nós temos a restituição, pedido de restituição, que é diferente das empresas do lucro real, que elas podem fazer o pedido de compensação, e essa compensação tem que ficar fatiado ali, dentro dos 12 meses subsequentes eu vou ter que fazer. Isso, exatamente. 12 meses. Então eu compenso ele, eu pego aquele crédito total e fatio ele em 12 meses para eu poder fazer o aproveitamento dele. Tá, mas do lucro real, se quiser pegar
no caixa, um exemplo. Ele tem que também fazer pode ou ele não? vai ter que fazer a compensação tributária. Ele é obrigado a fazer a Exatamente, compensação. O Simples pode pegar essa grana e botar no seu caixa. Não, nem pode, ele tem que. Tem porque que, ele isso. não tem como fazer a compensação dentro de uma PGDAS, por exemplo. Sim, entendi. Que é a guia de pagamento do Simples. Em relação ao preço da mercadoria que eu estou vendendo no meu balcão de peças hoje, qual é o cuidado que eu tenho que ter na precificação? Na precificação é levar em conta bem isso, né? Eu vou ter o ingresso desse ICMS, eu tenho que ver se eu já calculei o quanto em cada peça dessas está entrando esse ICMS. Então, e a gente sabe que é um estoque que tem uma quantidade de NCMs gigantes. Né? Cada produto é um código diferente e eu tenho que ter controle disso, dos CFOPs, dos NCMs. Agora, quem tem controle disso? Como é que está sendo feito? O meu sistema de apuração, que é que eu estou falando que os sistemas realmente eles estão mais atualizados, mas ele está acompanhando. Eu estou fazendo um estudo sobre se de fato o que está sendo, que entrou como ICMS é o que nesse produto em si incidiria. Então é um trabalho pesado, a gente sabe, né? E a gente lida com uma ausência, uma carência muito grande de mão de obra na hora de apurar isso dentro, porque o administrativo muitas vezes de uma empresa de reparação é o próprio reparador que tem embaixo do carro, é a esposa dele que também faz o caixa, então a gente está fazendo os pedidos, então a gente tem uma dificuldade muito grande desse cuidado técnico nessa hora, e aí é a questão da profissionalização, que é o que a gente sempre bate na tecla, da aprimorar e talvez trazer um olhar para dentro de o que eu posso fazer para deixar o meu negócio mais profissional no sentido de como é que eu posso cuidar para esse dinheiro não estar escoando entre meus dedos, né? E hoje, aquele reparador ou o proprietário de autopeças de pequeno porte que está em dificuldades, ele pode recorrer ao Sindirepa para buscar um auxílio, uma orientação, uma normativa para entender, para ler? Com certeza, né? Com certeza. Hoje nós temos as CCTs, principalmente, que dão esse viés de um cuidado trabalhista, é o que dá o resguardo para o empreendedor. O Sindirepa faz as negociações diretas, né, das CCTs, que isso com certeza é o que facilita que o empreendedor, na hora que ele vai botar um funcionário para dentro para trabalhar, ele sabe que ele vai conseguir arcar com aquele custo, que não vai ser demasiado, e daqui a pouco ele está trabalhando, que ninguém quer também botar uma pessoa e não poder fornecer tudo aquilo que um funcionário de fato está entregando tudo precisa. Ali, não precisa, sabe? Então a gente sabe que a realidade do empreendedor é tentar ajudar a pessoa que está ajudando ele. E muitas vezes a gente para em alguns óbices, assim, alguns obstáculos judiciais que acabam sendo um entrave. E quando das negociações, o Sindirepa tem sido muito forte nessas negociações, vem fazendo o melhor possível para que siga sendo operacional esse trabalho, além de todo o estofo ali que tem de atendimento tanto na parte administrativa, judicial. E a gente sabe também que de conhecimento técnico de oferecer produtos ali, tem uma gama de descontos, né, que é oferecido. Então, realmente, ao empreendedor fica o convite para conhecer mais o trabalho do Sindirepa, que tem sido incrível. Parabéns, Alexandre, pelo trabalho de vocês. Hein? Parabéns a todos vocês, todos nós. Né? Tem sido um trabalho incansável e de melhoria. O time é muito bom, só pessoas que estão buscando o melhor pelo Sindirepa. O ego ficou para fora da sala, então está todo mundo trabalhando por um bem maior aí, então de parabéns mesmo aí. É um prazer poder te dar esse parabéns, não só pessoalmente, mas estendido à frente dos outros. E retribuir pela sua assessoria maravilhosa. A gente sabe que a prestação de serviço é sensacional. É isso. Aproveitando o gancho que ele falou, então, nós aqui, que eu acabei esquecendo de falar no começo, nós estamos diretamente da Reparasul, na FENAC, em Novo Hamburgo, tá? O maior evento de reparação automotiva do Rio Grande do Sul. Estamos aqui a convite do Sindirepa, como eles já falaram, Sindirepa RS. Descubra os benefícios em ser um associado. Então, acessa lá, sindirepa-rs.com.br. O e-mail vai estar passando aqui na tarjinha azul aqui embaixo e tem o QR Code também. Então tu escaneia, vai direto pro contato deles lá, se associe-se ao Sindirepa para ter esses caras aí, ó, te ajudando aí, ó. Fica à disposição, né? Também dá para fazer o jabá já. Claro, também. Deve. Escritório Bender e Figueira, a gente trabalha com consultoria empresarial, a gente fica à disposição dos empreendedores, a gente sabe como é importante um braço forte nessa hora para auxiliar e garantir que a empresa esteja trabalhando da forma certa.
porque a gente sabe que trabalho e empenho não falta nesse Brasil e o que a gente precisa é realmente fazer com que as empresas sejam mais lucrativas e que isso seja um retorno para o empreendedor que bota o braço ali o dia e a noite. Né? É isso aí. Contato, doutor André. Pode ser pela Bender e Figueira, que é o Instagram, e também pode ser pelo telefone 55996769318, que fala direto comigo aí, 55996769318. Aí, ó. Então Beleza, quem precisar de ajuda aí, tá passando por esses perrengues aí, Quem tá no sufoco. quem tá no sufoco, tá aí o homem que vai resolver teu problema, certo? Certo. É isso, mais alguma coisa? Muito obrigado pela audiência. Obrigado, doutor André. Obrigado, Vamos para pessoal. mais uma Vamos rodada. mais um, vamos pro Mais próximo. Valeu. Obrigado, André. Forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Galerinha, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um convidado. Segura aí.